está disposto? Você está disposto a sofrer essa coisa? Senhor Jesus. Mas Paulo tinha, claro, Visão. Senhor Jesus. Amém. No versículo seguinte dice: cuando ouvimos estas palavras, ya son ellos. Cuando ouvimos estas palavras, é Lucas quem está escrevendo, Lucas quem escreveu. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós quem? Os que faziam parte da equipe de Paulo, né? Como os daquele lugar, ou seja, da casa do Felipe, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Isso me faz lembrar outra passagem. Mateus 14, Pedro falando para o Senhor: Senhor, tem compaixão. Sim, verdade. Que nada desse tempo. Nada. É certo? Mas o Senhor também tinha claro o que ele veio fazer. Senhor Jesus. Amém. Por isso Paulo fala: combati, bom combate. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo é um exemplo para nós de que há visão, porque Paulo conseguia contemplar o galardão. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia para que ele tinha sido chamado. Isso fez Paulo tomar os riscos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo é um exemplo para nós de perseverança, Amém. de claridade do que nós queremos. Essa visão. Ele tinha uma visão, ele tinha uma comissão. Sim. Pregar. Ir perante os reis. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso fez que ele chegue até o César. Ele voltou para Jerusalém, ele sabe, quase morre, mas logo depois ele foi levado para César. Amém. Então, irmãos, isso me faz ver que tudo realmente é como fala Romanos. Todas as coisas cooperam. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tudo Amém. coopera. Agora vamos ver outro personagem. Personagem que caiu na comodidade. Vamos até Reis. Senhor Jesus. Reis. Reis. Vai descer. Ele está subindo ao Pai. Aqui, ó, 1 Reis. Não vamos ler todos os capítulos, mas a partir do capítulo 19. 19, 20 e 21. Mas nós vamos mais focar no 20. Sim, segunda Reis. Então, irmão, aqui traz a história do rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi um rei que ele sempre manteve uma boa relação com o Senhor. Sempre, na toda a sua vida. Ele todo resolvia com oração, né? No capítulo 19, o rei Ezequias ele recebe uma carta do rei de Assíria. A carta, o rei de Assíria estava falando que ele ia atacar os judeus, né? Mas no versículo 14 vemos o que o rei Ezequias faz. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante do Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, foi e orou. Foi a primeira coisa que o rei Ezequias fez. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nos versículos 20 em diante, o Ezequias recebe uma profecia de Isaías que ele ia morrer. Ele teve uma doença de morte. Mas o que ele fez? Diz aqui no versículo, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 15. Não, o versículo 20, irmão, desculpe, o capítulo 20. Sim, o capítulo 20. O Senhor Jesus. 7, né? Esse. Final do 11. Final do capítulo 20. O capítulo 20, versículo 11, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Senhor Jesus. Mas o que faz Ezequias? Ora. Amém. Senhor, Ora. Amém. Só ora. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor.
Aí Ezequias faz menção de todas as coisas que ele tinha feito na sua vida, que não foi mais que agradar ao Senhor. Então falou: Senhor, lembra de Deus com você. Senhor Jesus. E o Senhor rapidamente responde a ele. Amém. Senhor Jesus. Voltou Isaías, né? Senhor Jesus. Amém. 6? Acrescentei 5 e 6. Volta e disse a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amém. Eis que eu te curarei. Amém. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías é o único personagem na Bíblia que ele foi dado a data exata de quanto tempo ele ia viver. Eram 15 anos. Senhor Jesus. 15 anos? Não, 15 anos é a base, né? Porque ele ia morrer já. Então, foi uma bênção. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Logo seguinte, irmãos, vem os embaixadores da Babilônia visitar Ezequias. E olha o que faz Ezequias. Nesse tempo, diz Merodach, Baladá, filho de Baladá, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivesse doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, e prata, o ouro, as especiarias e olhos finos, o seu arsenal e todo quanto se achava dos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem a sua casa, nem todo o seu domínio de Ezequias não lhe mostrasse. No conseguinte, irmãos, siga fazendo menção de todo o que Ezequias fez. Mas eu quero tocar nesse versículo 13. Primeiro, os seus tesouros, seu arsenal, seus tesouros de novo, sua casa, seu domínio. Senhor Jesus. Isaías volta e fala, disse Isaías a Ezequias. Não, perguntou-lhe: quem viram a tua casa? Versículo 15. Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrei. Então o que aconteceu, irmãos? Ezequias já não foi o mesmo. Já não foi o mesmo. Quando vieram a visitar ele, e a complementar, porque ficaram sabendo que ele estava doente, que a hora tinha sido curada, em vez de ele dar glórias a Deus, o que ele fez? Ele mostrou o que ele tinha. Porque ele já estava bom. Ele estava tranquilo. Sabia quanto ia viver. Sabia quanto tempo lhe faltava, então. E aqui o que acontece? Algo pior ainda. Então disse Isaías a Ezequias, versículo 16. Ouve a palavra do Senhor. Versículo 17. Eis que virão dias em que tudo quanto ver em tua casa, com os que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que faz Ezequias? Foi orar? Não. O que faz? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Amém. Era boa? Era boa? Não era boa. Não era boa. Porque os filhos iam ser eunucos na Babilônia. Todo ia ser levado na Babilônia. Jerusalém ia ser destruído. E ele fala: boa é a palavra do Senhor. Mas por que ele fala isso? Porque ele pensava: haverá paz e segurança nos meus 15 anos de vida. Estava bom. Senhor Jesus. Só pensava nele. Então, esse irmão nos faz ver quanto a comodidade pode nos fazer cair em uma situação de inércia. Sim. Não temos reação. É verdade. Não buscamos mais assim. Como falou no último vídeo. Temos palavra. Sabemos que temos que negar a via da alma. Sabemos que amar ao próximo. Não deixar de reunir. Temos o nome. Eu estou bem, já. Eu tenho dom para reinar. Comodidade. Lá fora, coitado, você não tem palavra. Mas eu estou bem aqui. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Tem uma história, irmãos, eu acho que contei para a Eliana já. Tem uma história, uma ilustração, né? Mas é uma história real. Eu não sei se alguém conhece a espécie de peixe. Aqui tem um peixe que se chama o abadejo. Abadejo é uma espécie de peixe. Os Estados Unidos ele tem litoral do Pacífico e litoral do Atlântico, né? Então, o abadejo ele era um peixe muito solicitado no litoral do Atlântico, mas era um peixe que só crescia e podia ser pescado no litoral do Pacífico. Então o que acontecia? Os compradores, os vendedores desse peixe, eles começaram a transportar o abadejo desde o Pacífico até o Atlântico. Mas de ônibus, é mais ou menos umas 12 a 15 horas. O que acontecia?
Os abadestos, eles chegavam a seu destino moles, blancos. Não tinha jeito. Entendeu? O que fizeram? O que pensaram? O preço caía e o investimento para transportar o abadejo aumentava, não estava dando resultado. O que pensaram? O abadejo tem um inimigo, que é o bago. É o bago. O que aconteceu? Alguém se lhe ocorreu assim: não, bota no tanque, bota o abadejo e paga junto. Toda a viagem os babas perseguiam os abadejos dentro do tanque, onde eram transportados. Porém, o abadejo chegava como se fosse recém-pescado. Por quê? Porque eles ainda depois de ser transportados, durante o tempo que ele é transportado, ele continuava como em seu hábito natural. Sim. Então, isso fazia o abadejo mais forte e a mesma qualidade. O que traz isso para nós, irmãos? Aqui dentro da vida da igreja, tem muitos bares. Aqueles irmãos aqueles irmãos que nos perseguem, aqueles irmãos que não gostamos, mas eles são necessários. Sim. Necessários para quê? Para nós não cair na comunidade. Amém. Não cai na comunidade, né? Entendeu? Então temos que dar graças ao Senhor por esses padres. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o que eu quero dar para vocês, o que eu quero passar para vocês, irmãos, é quão importante nós ser gratos com o Senhor por cada irmão que temos lá. Amém. Ainda que você é chato. Sim. Eu sou chato. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, e algumas vezes são chatos comigo também, né? Mas temos que aprender a amar os irmãos. Amém. Senhor Jesus. Porque o irmão que está assim, qual irmão? Né? Botar aí na sua vida aí, ó Senhor Jesus. Eu estava compartilhando. Não é bom, não é saudável, não é agradável quando eu estou brigando com o irmão e invocar o nome do Senhor. Porque eu faço um trabalho irmão na alma. Mas é necessário invocar em voz alta. Por quê? Porque talvez eu chego, irmãos, e eu estou nas minhas coisas, estou tão preocupado e tão angustiado. E só de ouvir alguém invocar, me faz lembrar que eu preciso. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, alguma vez é bom invocar sim em voz baixa, né? Senhor Jesus. Mas alguma vez é bom também expressar em voz alta. Amém. Para que os irmãos ao seu redor lembrem que eles também precisam de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, ter clara a visão Sim. do Paulo, que levou ele a aceitar o pacote completo, né? Sofrimentos e alegrias. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por outro lado, não cair na comunidade. É. Né? Porque cair na comunidade nos faz buscar menos ao Senhor, nos faz não querer reunir já. E eu estou bem. Lembrem-se, irmãos, que o crescimento não é anormal. O crescimento dentro da igreja é um crescimento normal. Eu não posso crescer mais do que os meus irmãos. Não posso. Não posso, porque isso já é um crescimento normal. O crescimento normal é como uma videira que cresce e se estende. Então, os irmãos todos precisamos crescer no mesmo nível. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Jesus. Amém. Nós somos do Senhor. O Senhor, nós, como o Senhor nos chamou, nós temos que ter essa convicção de tudo que nos sobrevém está debaixo do Senhor. Não é? O Senhor não dorme, a Bíblia diz que o Senhor não dorme, o Senhor nem cochila. Né? Só que nós, humanos,
nós não fomos feitos de ferro. Mandou essa no meu Face aí, eu fiquei meditando naquilo, né? Aí eu fiquei pensando, realmente, Senhor, nós precisamos ter essa consciência que nós somos feitos de carne e não de ferro. E por eu perceber que eu sou feito de carne, eu tenho que correr para os pés do Senhor. Eu tenho que correr, eu tenho que voltar desesperadamente para o Senhor, porque eu não sei qual amanhã. Eu não sei. Eu falei com isso que essa semana eu fiquei assustada, né? Irmãos, olha para nós aqui, mas em um segundo o Senhor pode mudar a nossa vida. Eu falei para ele que eu assustei um pai esperando o filho dele lá no centro cirúrgico, que ia fazer uma cirurgia, né? Estava esperando, ele ficou ali fora, lá esperando. De repente o pai surtou, o pai surtou, né? Literalmente ele surtou, que tivemos que chamar bombeiro para correr e levar ele lá na psiquiatria. Aí eu falei com isso assim, meu Deus, naquele momento eu falei para a Lena, eu falei, Lena, nós somos frágeis. Né? A Lena foi em casa sexta e eu compartilhando com ela, eu falei, irmão, eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sabe por que você está aqui? Você ainda está recebendo o Senhor? Não é porque você é boa, não é igual a mim. O Senhor tem o sustentado. Ele precisa de cada um. Ele precisa de você para levar a palavra, ele precisa de você, porque ele tem um condicionamento sobre a sua vida. E é você que vai. Então, aquele que Deus tem um condicionamento, ele faz de tudo para segurar. Né? Ele nos guarda aqui, ele te prende aqui, né? Ele está ali controlando. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Porque se eu não tiver uma consciência, quando suceder algo conosco, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos deixar o condicionamento do Senhor e vamos viver a nossa vida, como muitos têm feito, como muitos que não se amam conosco, muitos irmãos têm parado suas caminhadas. Por quê? Eles esperam só o bem de Deus. Eles esperam só o bem de Deus. Né? A nossa cabeça é só o bem. Nós não esperamos o mal. Né? Se você tiver com emprego, se você tiver com sua conta bancária boa, aí você consegue visualizar um reino. Mas se essas coisas não tiver, você não vai conseguir ver o reino. Né? Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser a nossa vida? Né? Então eu ganho com isso, irmãos, que o tempo está difícil. Né? O tempo para os cristãos que têm vivido realmente diante do Senhor está difícil. Está difícil. Meu irmão Reinaldo lá de Belo Horizonte, talvez para um incrédulo poderia dizer para ele assim: você é louco? É isso que Deus reservou para você? Isso que Deus reservou para você? Isso que eu estou compartilhando aqui, porque se nós não mudarmos a nossa mente, nós vamos ficar. Esqueça reino. Né? Igual eu falo, se você não tem essa visão, é melhor você até parar, porque você vai parar. Você tem que ter essa visão. Porque se você não tiver essa visão, você já pode escrever na sua agenda: eu vou parar. Porque nós não sabemos, irmãos, até quando o Senhor vai nos levar. Sim. Até quando o Senhor vai nos levar. Ele pode te dar tudo, mas também pode não te dar nada. Verdade. E aí? Nós vamos dizer que Ele não é o seu Deus? Que Ele não é o Deus que está sobre a sua vida? Não sabemos. Vocês percebem? Como é duro? Isso é duro, irmãos. Né? Eu mesmo, talvez eu sempre ia falar: meu Deus, o irmão Reinaldo, né? Você está percebendo o irmão que deu todo o seu ser, o irmão que com sua família ali, o Senhor? Entendeu? Talvez aqueles que não se dão, está até melhor, está com a conta bancária boa, está com a saúde perfeita. Então
verdade. Porque o meu Deus pensa. Amém. Então, é isso que Deus vai esperar daqui para frente do seu povo. Porque está acontecendo muitas coisas até entre o povo de Deus. E nós? E quanto a nós? O que você pensa? O Senhor pergunta para você lá no seu trabalho. E aí, filho, o que você pensa? O que você pensa sobre isso? Aí você dá bem, não penso mais sobre Deus, sobre isso, não. Igual eu vejo muitas pessoas que trabalhavam comigo, que eram fiel, hoje não está mais sendo, irmãos. Por quê? Subiu na vida, essa é a verdade. Então nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Desculpe vocês da igreja. Amém. Não deixamos o inimigo nos enganar. Sim. Não deixamos É o verdade. inimigo te enganar. Sim, amém. Talvez você vai ficar nessa terra sem nada mesmo. Oh, meu Deus. Mas o importante para Deus É é que importante. você observe. Amém. O que você pensa sobre ele. Isso é que eu quero saber. Eu não quero que ninguém pense nada a meu respeito. Né? Eu só quero que o meu Deus pense. Amém. Eu só quero que o meu Deus pense. Eu quero que naquele dia ele fale: filha, do momento que eu te chamei, até o dia que eu te levei, a sua convicção sobre mim não mudou. Então isso tem que ser o nosso caráter. Porque todo dia está mudando. Todo dia eu vejo isso na sociedade. A sociedade não está mais temendo a Deus. Elas estão misturando as coisas. Mas nós precisamos perseverar. Amém. As pessoas precisam ver. Né? Para mim, né, eu falei com os irmãos, alguns anos atrás eu fui na casa do meu sogro e confrontei um cunhado meu. Né? Confrontei mesmo, né, com a filha que ele estava levando. Né? E aí, irmãs, ele ficou tão chateado comigo que ele só me deixou lá, nem entrou comigo no aeroporto. Né? Meu filho. Mas amém, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar o Senhor. Amém. Igual eu falo no meu serviço, for para mim ir lá trabalhar sozinho, voltar para casa, eu vou. Nem choro, porque ninguém está falando comigo. Amém. Graças a Deus. Então aí o que aconteceu? Ele foi passando o tempo, né? Passando o tempo. Aí quando foi ano passado, ele mudou a vida, porque ele voltou para a faculdade. No momento foi duro, mas ele voltou para a faculdade, ele se tornou um homem, né? Comprou o apartamento dele, casou, adquiriu família, né? Então quando ele me ligou, me chamando para me representar a minha sogra que tinha falecido, eu falei para mim: carinho, sim, valeu a pena, sim, né? Porque ele poderia ter chamado a irmã, minha cunhada, que é bem mais velha, né? A irmã mais velha, ela que tinha esse direito. Não, mas era a irmã mais velha que ele. Que ele é mais velho. Então ele poderia ter chamado para ela: minha irmã vai entrar comigo. Então quando ele me fez esse convite para mim entrar com ele na igreja, né, eu falei assim: amém, Senhor. Né? Eu vi que o Senhor entrou. Amém. Então, irmãos, a gente não tem que temer. Né? A gente não tem, nessa terra, a gente não tem que temer. Né? Eu estou dizendo isso aqui para a igreja do plano, porque a gente sofre. Se você quiser obedecer, se você quiser servir o Senhor mesmo, ser conhecida como alguém que tem o Senhor,